Olá, meus amados, como que vocês estão? Como que tem sido a semana? Como é que tem acontecido aí pra vocês? Tudo certo? Tudo caminhando? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui já nesse 6º dia. E aí, tá cansado? Tá desanimado? Tá firme? Comenta aqui embaixo pra eu saber se tá firme mesmo. Tá gostando desse propósito? Tá te abençoando? Fala com a gente, tá? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Nada é fácil, mas se realmente você quer, realmente tem um preço a ser pago. É o preço da sua entrega, da sua atenção, do seu comprometimento, do seu compromisso. E tudo isso o Senhor vê, queridos. E eu creio também que Ele honra e que Ele abençoa mais e mais. E a lição de hoje pra gente é em 1 Reis, no capítulo 18 ainda, só que no verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. O que me chama a atenção é duas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira é que antes de Elias fazer a oração, que ele sabia que Deus já ia responder, Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha direcionado ele, mas antes dele fazer qualquer oração, primeiro ele repara o que estava quebrado. E isso vem de encontro muito ao que a gente falou ontem. A gente precisa dar atenção às coisas. Eu, tenho um trabalho que exige muita atenção e é muito comum a gente estar muito concentrado no trabalho e se deixar a gente esquece da família, esquece dos filhos. Quando a gente vai ver, a gente se pega tendo que arrumar a casa, tendo que fazer as compras, ou seja, a gente se concentra tanto em uma coisa, quando a gente vai ver, tem muitas outras coisas que precisam e merecem a nossa atenção. Ontem mesmo aqui a gente estava montando um quebra-cabeça com o nosso menino, mais de 500 peças, e se deixasse eu queria montar tudo ontem mesmo, né? Eu tenho essa questão, eu sou hiper focado nas coisas que eu começo a fazer. E isso é um problema, porque a vida tem várias questões e várias coisas que precisam da nossa atenção. Então o que adianta no trabalho você estar super bem financeiramente, super fluindo, tá todo mundo te aplaudindo, poxa, seu trabalho é muito bom, é muito top, mas você perder os seus filhos, a sua família, o que adianta? E assim também em outras coisas, né? O que adianta também você só viver com a sua família, curtindo, sorrindo, brincando com seus filhos, mas se não trabalhar também, a gente não come, a gente não vive. Então tudo é sobre equilíbrio. A vida é sobre o equilíbrio. E isso é interessante porque antes de qualquer clamor e de qualquer oração, Elias repara que uma coisa que deveria estar no lugar não está mais. Olha só que importante você ser essa pessoa atenta. Não, isso não deveria estar ali. Isso não deveria estar acontecendo. E aí sim, quando a gente repara coisas que estão inacabadas, aí sim a gente clama e o fogo cai. Deus não responde altar quebrado, mas honra altares restaurados. Talvez você fale: pastor, hoje meu coração, meu altar tá tudo quebrado, né? Mas reconstrua de volta diante do Senhor. Você precisa do fogo de Deus? Eu quero o fogo do Senhor. Eu quero ser essa pessoa que Deus aprova. Eu quero ser essa pessoa que agrade o coração do Senhor. E eu sei também que você quer ser. Dê atenção a algumas coisas, repare algumas coisas. Tudo vai começar a fluir de maneira diferente. Ele reparou no sentido de olhar e ver que precisava de conserto. E segundo, também ele teve a atitude de se mobilizou a corrigir. Ele realmente se movimentou a reparar. Ele se tornou aquilo que a gente fala, um arquiteto de ruínas, né? Pegou aquilo que estava quebrado e começou a organizar e colocar e dizer: olha, esse é o altar que Deus deseja, esse é o lugar que o fogo realmente vai cair. Ele preparou o ambiente para que a resposta viesse do Senhor. Então ele reparou de duas formas. Ele reparou no sentido de olhar e ver que precisava de restauração, e também reparou no sentido de ter a atitude de ir lá e colocar a mão na massa e consertar. E tem gente que só repara e vê, né? Se aquilo ali fosse melhor, ou se isso aqui fosse melhor, quem dera se fosse assim ou assado, né? Ele até olha e percebe que poderia ser de outro jeito, mas ele também não tem mais força para colocar a mão na massa e ajeitar, né? Mas tem gente que tem aquela força de colocar a mão na massa e ajeitar, mas também não tem a visão. Que a gente possa pedir visão ao Senhor, para Ele nos mostrar realmente de fato o que é a raiz do problema, por que o fogo não cai, e realmente nos dar força e habilidade para reparar da maneira que agrade o Senhor. Vamos orar, amados, apresentando a nossa vida diante do Senhor, e o mês de junho agora, né, diante do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nos ajude a isso. Em momentos de desafios, em momentos de decisão, nos ajude, Senhor, a encontrar realmente a raiz do problema, seja em todos os âmbitos, Senhor, da nossa vida. Pai, e quando o Senhor nos mostrar, nos ajude a agir da maneira que o Senhor também deseja, da maneira que agrada o coração do Senhor e da maneira que o Senhor deseja que a gente faça. Pai, nos dê visão, nos dê força, nos dê discernimento e nos dê coragem para realmente fluir no Teu reino, na Tua palavra e nessa vida de desafios que virão pela frente. Sim, Senhor, nós apresentamos esse mês de junho ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos guardando nesse mês, nos dando instrução, nos dando, Senhor, entendimento e sabedoria e nos colocando realmente alinhados e aprumados, de fato, realmente naquilo que o Senhor deseja. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa aqui o seu curtir, o seu joinha para apoiar o canal da igreja. Manda esse vídeo para uma pessoa que realmente precisa desse conserto, dessa vida com Deus e de atenção aos detalhes. Os detalhes importam, os detalhes fazem a diferença. Não se esqueça disso. E se você puder, deixa um comentário aqui também pra gente saber que você tá aqui, ó. Deus é Deus de detalhes. Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus.